Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, domingo, 13 de agosto de 2023, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo, justamente nos Dia dos Pais. Então, vai o nosso abraço fraterno para todos os pais, né, que receberam essa missão linda de ser pai. E tanto aqueles que estão encarnados, quanto os desencarnados também. Tá? Sinta a presença amiga do seu pai presente hoje. Faça uma prece, agradeça a Jesus e sinta a presença do seu pai. Com certeza estará presente para te abraçar. O melhor abraço que podemos dar é do outro lado, né? O qual não tem o controle do relógio da Terra. Bom, nós estamos aqui com a presença marcante aqui, já aqui no estúdio da 87,7 FM. Hoje o estudo promete, vai ser bacana. É o 13º estudo da obra Memórias de um Suicida, nessa obra memorável pela médium Ivone Amaral Pereira, pelo Espírito Camilo, né, que retrata muito bem o suicida do outro lado da vida, o suicida após a morte, chamada morte, porque a morte não existe, né? Quando surgiu o atestado de óbito da morte, veio em 18 de abril de 1857, com a publicação da obra O Livro dos Espíritos, que trouxe o atestado de óbito da morte. Né? Jesus matou a morte, porque ele ressuscitou, e veio depois o documento, o atestado de óbito, que é o Livro dos Espíritos. Bom dia, André. Mais um dia de estudo aqui pela 87,7 FM. Bom dia, meninos. Bom dia aos nossos ouvintes. Alegria sempre estar aqui com vocês. Como você disse, mais um dia de estudo. Para todos nós. Nós que estamos aqui também estudamos, também aprendemos, porque, como diz Kardec, nós estamos diante de uma doutrina onde é necessário um estudo continuado. Isso. Ninguém se forma em espiritismo com o passar do tempo. Todos somos alunos. É o que a Elza Farias, né, saudosa Elza Farias, num relato, né, uma entrevista de José Raimundo, né, que ele questiona ela, o que é espiritismo para a senhora? O espiritismo é uma universidade, porém não dá para se diplomar, porque o estudo é intermitente. Aí você, muito bem lembrado. Perfeito. Bom, parabéns pelo dia de hoje também, né? Também, meu irmão. Marco Lazzarini, bom dia, feliz Dia dos Pais. Hoje tem 2 livraços, porque é o Dia dos Pais, né, Marquinhos? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Celso. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM. Bom dia a todos vocês, programa Luz Espiritismo. Realmente, hoje é Dia dos Pais, então nós trouxemos 2 presentes, tá, para o pai. Para quem for ligar para a gente aqui, concorrer, ou então entrar nas nossas redes sociais, vai ter 2 livros para você hoje. Tem o livro da psicografia de Eliana Machado Coelho, por Shélida Espírito Diverso, Entre Vidas e Destinos, editora Lumen, e tem também o livro Viver o Eterno Desafio, da Rosália Machado, Espírito Rosália Machado, e Lizarbe Gomes, a médium. Os 2 livros, daqui a pouco a gente dá uma palhinha para vocês. Já está liberado, já tem gente que já está concorrendo. Já chegou de manhã cedo, já concorrendo aqui. E no finalzinho do programa, o André vai sortear esses 2 livros para você. Muito bem, aqui do nosso lado, à minha frente, aqui, o Celso Tinta, do Ligado no Espírito Bom, na Matena, Celso, daqui a pouco, 9h30, os informes do movimento espírita daqui da nossa região. Bona Mateno Márcio, Bona Mateno Andrezão, né, conhecido como Andrezão, nosso querido Andrevio Ludovico. Agora mais conhecido como André Ludovico. André Ludovico. Bom dia, Marquinhos. Ludovico. Tem que aprender esperando. E vamos aproveitar aqui e falar sobre o livro Alimentação e Espiritismo, muito do bom. Clube do Livro Espírita de Olinda. Mais um livraço. Amorim. Alimentação e Espiritismo, de Rodrigo Cavalcante, de Azambuja. Então, esse livro aqui é o livro do mês de agosto, do Clube do Livro. Este aqui é deste mês de agosto, mas você pode adquirir outros mais a partir da sua inscrição, da sua participação no Clube do Livro, né? Que por apenas R$20, você tem um livrinho novinho em folha todo mês para você montar a sua biblioteca espírita. Então, esse mês aqui é a Alimentação e Espiritismo. E conta aí sobre... Ele analisa o tema, né, da alimentação à luz da doutrina espírita. O autor mostra aspectos da alimentação na Bíblia, nos povos antigos, nas diversas culturas e religiões.
traz uma reflexão sobre o tema relacionando a mediunidade, a influência espiritual, a caridade, e etc, etc. Né? Então, se você gostou, a alimentação e espiritismo, venha participar do clube do livro espírita Deolindo Amorim. É só entrar em contato lá na Livraria Espírita Francisco Cerqueira, com a Sinara, e aí você vai poder participar conosco, tá bom? Apenas R$20 mensais. Bom, dado aí o recado, Márcio, e até às 9h30 com as atividades espíritas dessa semana. Bacana, Celso. Lembrar que hoje o capítulo em questão que nós vamos estudar, dando continuidade, nós não estamos pulando nenhuma letra, nenhum parágrafo, nenhuma frase, né? Nenhuma letra, nenhuma frase. É isso aí. É o capítulo 2, no Hospital Maria de Nazaré. Né? Por que Maria de Nazaré, André? Fala pra gente, por que Maria de Nazaré é o hospital que leva o nome para aqueles que resgatam os suicidas? Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ela recebe do próprio Cristo essa, vamos dizer assim, essa função, né? Essa atividade, essa missão, isso mesmo, essa missão de atender àqueles que retornam ao plano espiritual na escolha infeliz da morte voluntária. Nós temos relatos da espiritualidade, do caso de Judas, né, que o Cristo vai diretamente a esse seu amigo, compreendendo o seu momento, e ali, justamente com Judas, ele entrega essa missão que é dada a uma mãe, né, que é dada a uma mãe. Porque como a gente estuda aqui no livro Memória Suicida, a condição espiritual, a consciência, o desequilíbrio, a desarmonia que esses que escolhem a morte voluntária adentram ao plano espiritual é de uma tristeza, de uma intensidade muito grande. Então, nada melhor do que você ter, talvez, depois do Cristo, o espírito mais evoluído, o espírito mais crístico que nós tivemos aqui na Terra, que é Maria. Ela recebe, então, essa responsabilidade de cuidar desses sofredores. Eu sempre, quando falo sobre Maria, eu sempre falo isso, que é o segundo maior espírito que passou pela Terra. Por isso que ele é aquela mãe do Cristo aqui na Terra, né, no plano encarnado. Porque para poder pegar toda essa missão, carregar essa missão, tinha que ser um espírito de uma envergadura muito grande. De uma capacidade de amar. Porque se nós nos colocarmos na posição de Maria, de compreender a missão de Jesus, de estar com ele até no momento da crucificação. Imaginar o sofrimento dessa mãe, você tem que ser um espírito ela ficou com uma aqui, capacidade de amar muito grande. Exatamente, bastante tempo depois. E aí, justamente, essa capacidade de amar que lhe dá essa missão de amar esses filhos. E aí ela simboliza, André, o próprio amor da mãe. Perfeitamente. Simboliza o próprio amor da mãe. Muito bom. Então, olha, nós vamos para o nosso momento espírita. Hoje é Dia dos Pais, então o tema que eu preparei aqui, ter filhos e ser pai. Para você, ótimo. Amigo ouvinte, estudante aí com a gente nessa manhã de domingo. Momento Espírita. Ter filhos e ser pai. Você tem filhos? Se a resposta for positiva, então responda: você é pai. Ora, alguns pensarão que ter filhos e ser pai é a mesma coisa, mas uma reflexão mais detida nos mostrará a diferença. Para ter filhos, basta estar apto à reprodução e entregar-se à conjunção carnal para procriar. Para ser pai, é preciso alguns cuidados a mais. Há pouco tempo, uma revista tratou do assunto retratando algumas dificuldades, principalmente com relação a empresários e executivos que têm filhos e que não são pais. Geralmente, chegam em casa e não se dão conta de que já saíram dos seus escritórios. Esquecem-se de sintonizar os sentimentos afetivos e continuam dando ordens, como se a esposa fosse a secretária e os filhos seus subalternos. Não mudam nem o tom de voz. Uma estatística da revista Fortune atesta a dramática dimensão desse problema. Revela que filhos de empresários e executivos de alto nível apresentam graus de desajustes bem maiores que os dos outros pais, inclusive
os de famílias financeiramente menos abastadas. No livro The Parent's Handbook, ou Manual dos Pais, em português, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, 2 especialistas tratam do tema com grande competência. Estabelecem, entre outras coisas, 7 regras básicas para se ser um bom pai. Primeira, comporte-se naturalmente. Dê atenção na medida certa. Se você exagerar com frequência, quando por qualquer motivo reduzir sua atenção, seu filho se sentirá desprezado. Segunda, diga sempre a seu filho que você o ama, principalmente quando ele não espera esse tipo de declaração. Não economize nos gestos. Beijos, carinhos, abraços, emoção. Muitas vezes valem mais que uma dezena de atitudes. Terceira, vale mais encorajar do que repreender, incentivar do que premiar, dizer com sinceridade: eu confio na sua capacidade de decisão, eu aposto no seu discernimento. Quarta, ouça seu filho, talvez a mais importante das recomendações. Aprenda a ouvir o que ele tem a dizer. Ouça tudo e até o fim. Não interrompa, não conclua, nem o obrigue a concluir no meio do relato. Mais do que a sua opinião, ele quer contar para você. Quinta, mesmo diante de uma aparente falta grave, procure não criticá-lo duramente. Deixe que ele lhe dê as próprias razões. Se você não se convencer, tente refletir em conjunto, ajudando-o a perceber o que o levou a errar, tornando-o capaz de identificar o erro. Sexta, por mais certeza que você tenha do que vai acontecer, nos casos que não ponham em risco a integridade de seu filho, permita que ele experimente e conclua por si mesmo. O melhor aprendizado ainda é o da própria experiência. Sétima, trate seu filho com a mesma educação e cordialidade que você reserva para seus amigos. Agindo assim, por certo, ele acabará se tornando o melhor de todos os seus amigos. Não se resumem aqui todas as regras para se ser um bom pai. Mas aqueles que as observarem já terão dado passos largos no caminho que a todas as outras conduz. Todo filho é empréstimo sagrado que deve ser valorizado e melhorado pelo cinzel do amor dos pais, para a oportuna devolução ao genitor celeste. Nossa FM. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Dr. Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela homenagem para o Dia dos Pais. Mesmo encarnado ou desencarnado, nossas melhores vibrações, tá bom? E eu vou anunciar aqui o espetáculo teatral Joana de Ângeles, Transição,
Esse espetáculo pode mudar a sua vida, vai ser realizado aqui na nossa cidade próxima, nossa aqui, em Sapucaia, no Teatro Luz, no dia 3 de setembro de 2023, agora, no sábado, 20h30. Né? O ingresso apenas R$ 60,00, mas tem um ingresso solidário. O ingresso solidário que leve 1 quilo de alimento e pague meia entrada, que é R$ 30,00. Né? Com Nayara Almeida, texto e direção de Ricardo Andrade. A peça Joana de Anjos, Transição, esse espetáculo pode mudar a sua vida, né? Está aqui presente aqui na nossa região, né? No dia 3. Então anota aí na sua agenda e participe também. Marco Lazzarini trouxe hoje, como é o Dia dos Pais, são 2 presentes, 2 livros para o sorteio para você, amigo ouvinte estudante. Isso aí, Márcio. O livro Viver, o Eterno Desafio, de Rosália Machado como espírito e Isarbe Gomes, a médium, e o livro da Eliana Machado Coelho, por Célida Espíritos Diversos, a psicografia da Eliana, Entre Vidas e Destinos, da editora Lumen. Daqui a pouco a gente dá uma palhinha desses livros para você. Muito bem, nós estamos aqui com a presença do André, e como fazemos também na Casa Espírita, é assim. Você está vendo aí pelas imagens, seja pelo YouTube, pelo Facebook, se a gente estivesse na Casa Espírita, seria exatamente isso aqui, né? Nós cansamos, já criamos muitos rituais, já ficamos muitos séculos nos rituais, nas crenças e crendices, e estalar de dedo para lá, estalar de dedo para cá. Chega, né? Meu Deus, rituais para tudo quanto é lado, porque faltavam valores morais, faltavam valores para a alma. Né? Agora estamos tentando tirar esse véu da letra. E pouco de conhecimento também. Também. Mas a gente fazia. As pessoas faziam de acordo com o que haviam ensinado para eles também. Condição de a nossa condição psíquica, né? De absorver, né? Então, hoje, entrando aí no capítulo, nós estamos já no capítulo 2, né? Agora vamos entrar aí a obra agora, Memórias de um Suicida. Esse livro a gente sempre fala aqui no ar, né? Que já estará para estar nas todas as universidades. Né? Um dia vai chegar em todas as escolas. É o capítulo 3, né? Isso. É o capítulo 3, né? Que é no Hospital Maria de Nazaré. O André já falou antes da gente, né, do momento espírita aqui, por que Hospital Maria de Nazaré do outro lado, né, da vida, né, recebendo e acolhendo e assistindo e também direcionando aqueles que cometeram o suicídio. E aí ele começa, está aqui, né, na questão 53, você já começa a descrever como é lá do outro lado da aliás, vida. Nós vamos lembrar que esse capítulo, né, Márcio, ele é dedicado a mostrar a assistência que é dada, o antedimento, o amparo, aquela expressão de Joana de Ângeles, o amor de Deus está em todos os lugares. E ele descreve esse lugar, né? Essa colônia de atendimento daqueles que são retirados do Vale do Suicida, e descreve o espaço, a forma de atender, o envolvimento das pessoas. Então, a descrição dele de tudo aqui é muito interessante, tem alguns detalhes muito, muito interessantes a gente pensar, que nós vamos ver agora. É interessante também ressaltar, porque quando ele estava encarnado aqui na Terra, no século XIX, né? Século XIX. Então não tinha tecnologia nenhuma, né? Não. Você vai ver como é que ele descreve a televisão para nós. E outras coisas também que nós descobrimos depois, né? Inventamos posteriormente aqui na Terra, né? É uma colônia correcional. Então ele coloca assim: conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo como o local em que jazeram os despojos. É interessante esse primeiro momento, que ele traduz um espaço. Nós já vimos muito em filmes aquele pátio, um jardim. Claustros são aquele pátio, aquele espaço que você tem nos mosteiros, você tem nos conventos, a gente vê em filmes. Algumas escolas têm essa estrutura central, né? Descreve esse espaço. E é interessante nós observarmos que há uma estrutura, nós comentamos, há uma estrutura burocrática. Quer dizer, a gente fica pensando, por que essa estrutura burocrática? Nós vamos percebendo o cuidado que tem com a identificação de cada um, a sua individualidade, os motivos que levaram à morte voluntária, a sua identificação da personalidade, do personagem que ele viveu na última encarnação.
Quer dizer, aquele momento, né? Você desencarna, nós somos, em espíritos, nós somos o somatório de diversas experiências, diversos personagens que nós já vivemos, mas o que está na consciência naquele momento do desencarne é essa existência que nós vivemos agora. Os motivos que levaram a cometer o suicídio, quer dizer, há um primeiro momento de atendimento, de registro. Isso é muito interessante. Mais interessante, você vai ler agora. Sim, como é que é feito esse registro? Né? Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinham-se presente à cerimônia, dando conta ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Então você veja o cuidado com quem está chegando. Nós temos que olhar daqui para frente que o nome é de um hospital porque você tem almas doentes. A gente precisa lembrar isso. Sim. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Então, veja o cuidado que se tem de que as informações que são importantes, se aquele espírito chega ali sem condições de retomar novamente o motivo que levou ao suicídio, aonde está, né, da onde ele é oriundo, você não tem todos da mesma cidade, né? Então, você tem essa preocupação, quer dizer, se ele não está em condições ali de equilíbrio mental para dar essas informações, você tem aquela pessoa que fez o atendimento externo, que foi retirá-los daquele lugar, trazendo as informações que são importantes para o registro, para depois o acompanhamento, igual nós fazemos no hospital. Sim. Você chega ali, você tem seu nome, endereço, você passa hoje por uma avaliação inicial, para que depois possa ser dado o atendimento necessário a cada um. E às vezes chega lá debilitado, você não consegue nem falar, quem vai falar é um familiar, alguém que está contigo. Justamente. Olha, aconteceu isso com ele. Não tem essas características. Hoje, se eu chego no hospital, tem que falar do coração operado, eu não sei mais o que, quer dizer, de toda a quantidade de remédio que eu tomo. Quer dizer, se eu não estou em condição de falar isso, um familiar vai falar. Exatamente. Então, é a função desse que faz o atendimento nesse momento. Parece engraçado assim, parece uma coisa simples, mas nós vamos observar que cada detalhe que ele vai descrever para nós do ambiente, do atendimento, leve em consideração a necessidade de criar para aqueles espíritos que estão num processo de desequilíbrio muito sério, que vieram de uma situação muito infeliz, as descrições iniciais que nós passamos. Nós chegamos a comentar aqui que fica difícil de nós imaginarmos a dor e o sofrimento. Então, são esses espíritos ainda em situação de desequilíbrio que chegam lá. Então, tudo que é feito, todo ambiente que é criado, é para proporcionar, para começar a dar a eles uma tranquilidade, para que depois, sim, o tratamento, que vão ter aspectos muito, muito importantes e muito sérios de estruturação da consciência de cada um deles, possa ser feito da melhor maneira possível. Sim, e aí ele continua. Tão árduo trabalho em torno de toda uma falange levará quanto muito dos 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de alguns álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Olha como ele descreve aqui uma tecnologia, né, que quem os acolheu ali já tem essa tecnologia e demonstra como está arquivado, né, e através de imagens, quer dizer, é como se fosse um DVD, um computador ali que pudesse mostrar olha, a sua existência pretérita, essa existência atual, demonstra tudo ali, fica um arquivo digital, vamos assim dizer, que hoje a gente chama arquivo digital, que é comum nós usarmos hoje na Terra. Antes era arquivo morto. Aquele arquivo morto tinha uma tonelada de papéis. Hoje é um arquivo digital. Com certeza. E é interessante a gente observar, as pessoas podem pensar assim, poxa, mas como é que ele descreve na espiritualidade algo assim? Os espíritos nos dizem, e nós precisamos considerar isso, a verdadeira vida é do espírito. Então é a Terra que é uma cópia das estruturas que nós temos no plano espiritual. E por quê? Porque nós trazemos de lá. Né? A arte, a cultura, a música, as ciências, as descobertas humanas. Deus nos deu a inteligência
para que nós possamos descobrir, né, o potencial de que toda a criação pode nos atender. Tudo que hoje nós temos que facilita a nossa vida veio da capacidade que o homem tem de estudar, de aprender e de criar. Só que, na grande maioria, nós recebemos isso não só como intuição, mas das experiências que nós tivemos, da maior parte do tempo que nós passamos, que é no plano espiritual. Se nós temos uma média de vida aqui 60, 70, 80 anos, entre cada encarnação, existem histórias de espíritos que passam 500 anos na espiritualidade. Então, o que é mais forte, o que é mais presente na nossa memória enquanto espíritos? A experiência na espiritualidade. Então, muitos renascem com a missão de proceder determinados estudos para chegar no momento, pela inteligência, mas com a intuição, com o conhecimento que já traz do plano espiritual, formular novos instrumentos, novos remédios, novos tratamentos. E aí nós podemos pensar, poxa, mas Camilo, um cara lá de uma idade onde não tinha essa tecnologia, só que nós estamos vendo essa história de um espírito na década, o livro acho que é década de 40, na década de 40. Isso, então você 8 anos ainda no prelo, né, pai? Justamente. Então ele já tem uma certa noção disso para poder fazer essa descrição. E é lógico que ele ali também, hoje, naquele momento, teve a capacidade de fazer essa descrição, porque lá ele aprendeu, ele viu, as pessoas indicaram, isso funciona desse jeito. E essa tecnologia na espiritualidade, que André Luiz também mostra em nosso lar, é uma tecnologia que depois veio para a Terra. Por quê? Nós temos que lembrar sempre isso. A nossa vida primeira, né, o porto que a gente sai e retorna, é o plano espiritual. Então, tudo lá se forma primeiro, antes de se formar aqui na Terra. E é interessante você ver que, quando eu falei aqui de que a estrutura é burocrática, a gente lembra das estruturas burocráticas aqui no planeta como algo moroso, algo complicado. Aí ele disse, olha, meia hora aqui, né, resolve muita coisa. Meia hora aqui já está tudo resolvido. Você tem a estrutura montada, mas como atendimento ali, como a forma de olhar aquela estrutura é sempre buscando o benefício do outro que precisa ser tratado, é tudo mais ágil. E graças a essa tecnologia que você ainda vai terminar, porque ainda existe uma outra característica nela muito interessante que você vai terminar de ver agora. Citando o álbum digital, né? Aí coloca assim, ó, tais álbuns reproduziriam até mesmo o som da nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, né? Desde que posto em contato com admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de som e imagens nele existentes e que devam ser retidos e conservados. Quer dizer, um arquivo... Cada um tem um arquivo do outro lado. Arquivo digital. É muito interessante, o arquivo digital. André Luiz fala sobre isso. Aí sabe o que eu fico imaginando? Que a gente se permite alguns voos, né, de imaginação. Se nós temos essa estrutura e esse tipo de mecanismo, ele chama de maquinismo, né? Nós temos essa estrutura, essa tecnologia, nesse plano muito próximo ao nosso plano físico. Será que é possível a gente imaginar como são as estruturas em planos mais elevados? É pensamento. Tudo é montado força, de pensamento, né? É força, é pensamento, é energia. Deve ser algo assim de uma... Indescritível. Indescritível. De maravilhoso. Sim. Né? De felicidade, de harmonia. A gente imaginar como podem ser essas estruturas. E a gente lendo aqui, né, imagina quem leu o livro, né, a obra em 1950, 1960, falei, isso não é... Por isso que o livro nosso lá ficou assim como ficção científica. Sim. Até hoje existem, a gente respeita esse pensamento, existem algumas pessoas que não aceitam as obras, não entendem que a estrutura no plano espiritual seja dessa forma, porque Kardec não trata sobre isso. Mas a gente precisa ler e tentar uma interpretação de uma forma equivocada. Se você não tem em Kardec uma descrição como essa que nós encontramos em André Luiz, como nós encontramos aqui em Ivone Pereira, mas você tem os estudos das muitas moradas na casa do meu pai, e lá na Revista Espírita, Kardec fala das vidas em outros planetas. São estruturas
diferentes em outros planos, sem ser os planos físicos. Sim, constituições físicas diferentes. Justamente. E uma outra coisa, os espíritos dizem que o nosso aprendizado com vista à evolução também ocorre, e às vezes ocorre com mais intensidade, porque é o ambiente onde nós temos a nossa mente mais clara no plano espiritual. Ora, se eu estou aqui encarnado, se a minha vida em sociedade aqui, e nós temos lá no Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, Lei de Progresso, diz que essa estrutura social que nós temos, ela é fundamental nos processos de relação. Para a minha evolução, porque é onde eu vou testar a paciência, onde eu vou testar as expressões de amor, de caridade, é onde nós vamos criar os laços de família. Se essa estrutura aqui é que me permite a evolução, o aprendizado, o processo de educação da minha consciência, e os espíritos dizem que nós passamos mais tempo na espiritualidade e que lá também nós aprendemos, como não pensar numa estrutura que também me permita isso, diferente dessa que eu tenho agora? Então não há de se pensar nos espíritos ficando a esmo na espiritualidade. A esmo, ocioso, sem atividade. Sabe, sem essas relações todas essas relações que para tocar harpa ainda tem que aprender, né, Marquinhos? A harpa já é uma outra história. Não, isso não, essa então muito menos, meu amigo. Essa então muito menos, porque não faz ninguém aprender. Então a gente precisa olhar com muito carinho todas as descrições que nós... E fora que a obra de André Luiz não é só descrever o plano espiritual. Você tem uma série de informações, de conhecimentos na área da ciência, da psicologia, que, como você falou, o próprio livro aqui, Memória de Suicida, um dia vai estar nas escolas para a gente compreender toda a importância. E aqui é uma cópia imperfeita lá de cima. Sim, então, é uma cópia por aí você já sabe que lá tem que ser mais evoluído, né? E nós precisamos dar continuidade à nossa evolução no plano espiritual, porque é o nosso lugar de origem enquanto espírito. Então não pode ser um lugar onde não tenha nada. E aí, de repente, eu estou lá, como é que eu faço para encarnar? Estou andando, de repente alguém me puxa, pum, virei neném? Não, mas é, Celso, a gente precisa ter um pouco de carinho e cuidado na hora quando a gente pega umas obras de uma figura ímpar na mediunidade de um Chico Xavier. Sim. Também. Eu não vou nem citar outros médios, não vamos citar dessa figura ímpar do Chico Xavier, mas saímos um pouco do livro. Vamos lá, vamos focar aqui. Então, ele dá continuidade. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada, as imagens emitidas por nossos pensamentos no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Aí vai mais longe, porque... Você não precisa falar. Capta o pensamento. Por isso que é muito rápido. Também é muito interessante. O espírito evoluído, ele consegue, né, a gente está no nosso lar, o André Luiz estava pensando em algo, até para contestar ou para tirar dúvida, o que estava do lado dele já dava a resposta, porque captava o seu pensamento. Nós nos comunicamos aqui pela fala, porque nós estamos no corpo físico, de matéria. Fala, gestos, olhares. Agora, o corpo espiritual... De novo, olha como a gente está sempre citando a importância do estudo do perispírito. O corpo espiritual, que é o corpo do espírito, não tem as limitações, mesmo aqueles que ainda se encontram mais próximos à matéria, ainda presos às paixões, não tem as limitações como nós temos no corpo físico. Então, lá, o pensamento é a forma de expressão, principalmente, como você falou, dos espíritos mais evoluídos. Aí você tem uma máquina capaz de captar esse pensamento. Muito bem. Aí, dando continuidade, né, Camilo retrata: durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Eu coloquei um asterisco aqui que a gente pode pensar, por que isso? Nós temos que lembrar a condição que chegam esses espíritos. Nós temos que lembrar que eles ainda estão em sintonia com as suas paixões humanas. Então, seria muito um impeditivo ao tratamento, que é um tratamento de ordem psicológica, é um tratamento de ordem moral que eles vão ter a partir de chegar ao hospital. Então, se você ainda tem uma atração, se você ainda persiste com certas paixões humanas,
como ficar junto com mulheres. Como ficar junto com mulheres devido à atração sexual mesmo, ao desejo. A atração sexual é energia criadora, é do espírito, não é do corpo. E ela permanece. Nós temos casos de descrições de relação sexual na espiritualidade. Lógico que não com todo o envolvimento que você tem da matéria, mas da energia sexual. Então, eu achei muito interessante, é uma coisa simples que ele coloca aqui, mas é fundamental o nosso entendimento. Por que separar? Isso é discriminatório? Não. É porque são espíritos ainda, como todos nós, em processo de evolução, vindo de uma condição... Você está falando aí, aqui estão querendo fazer o contrário, né? Os banheiros públicos sejam totalmente modificados. Impressionante, são né? coisas humanas nossas, coisas humanas que nós temos lá, realmente, em respeito. Veja bem, isso é em respeito. Nós estamos falando desde o início. Isso é em respeito à condição espiritual de cada um. E a necessidade que tem de não determinar ao processo de tratamento. Né? Isso aí e aí você vê a importância, né, desse respeito. Disso. E aí ele continua: assim sendo, logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância, a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos, desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Dentro em pouco, entregues a novos servidores, cujas operosidades se desenrolavam aquém dos muros da instituição. Fomos compelidos ao ingresso em novos meios de transporte, que tudo indicava serem para uso dos perímetros internos, porquanto nos cumpria continuar a marcha iniciada desde o Vale. Então, você teve uma equipe que foi buscá-los no Vale do Suicida, com aquela estrutura toda, que acompanharam eles até a identificação, até o atendimento inicial. Agora eles são levados por uma outra equipe, que vai desenvolver um processo de atendimento, de amparo a eles. Agora, é interessante nós observarmos, fica quase que difícil da gente mensurar. Você pensa assim numa instituição, num hospital, numa colônia, e o que ele vai nos informar por diante é que você tem bairros, você tem estruturas lá dentro, e tem transporte. Tem transporte. Eu preciso de um transporte para sair daqui e me levar lá em Levi Gasparian, um espaço físico daqui até a minha casa. Há espaços físicos no plano espiritual. E você precisa de transporte adequado para isso. E aí ele continua: nossas viaturas agora eram leves e graciosas, quais trenós ligeiros e confortáveis, puxado pelas mesmas admiráveis parelhas de cavalos normandos, e com capacidade para 10 passageiros para cada um. Ao cabo de 1 hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da Vigilância. Então, você tem estruturas de bairro. Específicos. Sabe o que lembra? Lembra um pouco Brasília, quando foi estruturado. Cada bairro com uma função específica. Aqui a gente vai vendo também, muito interessante. Isso. Penetrando, por assim dizer, o campo, porque, avançando em região despovoada, conquanto as estradas se apresentassem caprichosamente projetadas, orladas de arbustos níveos, quais flores dos Alpes, avistamos grandes marcos, como arcos de triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional, localizada nas fronteiras invisíveis da Terra, com a espiritualidade propriamente dita. Ou seja, ela está bem próximo aqui a nossa zona mais material. E por quê? Porque o atendimento a espíritos que buscaram a morte voluntária, como nós falamos aqui, eles vão se encontrar numa região de muita infelicidade. E mais densa, porque as regiões no plano espiritual elas são construídas pela força do pensamento daquele conjunto de espíritos que são naqueles lugares, que lá são encaminhados pela similaridade do pensamento, dos gestos que fizeram. Então, essa colônia ela precisa estar mais próxima do planeta Terra do que em dimensões mais afastadas, menos densas, né? Menos pesadas mesmo. Né? E interessante também destacar, né? A gente fala a colônia espiritual, nosso lá, colônia espiritual Alvorada, Nova, aqui ele coloca colônia correcional, o nome já de correção mesmo do espírito, né? Bom, vamos anunciar o livro de hoje? São 2 livros. Vamos falar também, rapaz. Estamos falando demais. Aí, olha só, Viver o Eterno Desafio, um dos livros, né, com vários
contos aqui. Em Viver o Eterno Desafio, acompanha a história de um grupo de espíritos que, reencarnados na Inglaterra ao tempo do surgimento do espiritismo e logo em seguida no Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial, experimentaram juntos as alegrias e adversidades do aprendizado das verdades eternas. Isso aqui é Viver o Eterno Desafio. Esse é o primeiro livro do sorteio de hoje, o Espírito de Rosália Machado e Zarbe Gomes como médium. E o segundo livro da Eliana Machado Coelho, biografia por Shélida e Espírito Diverso, Entre Vidas e Destinos. E um dos capítulos dele fala sobre muitas moradas, que vocês estão comentando agora aí. Fala sobre muitas moradas e fala do plano espiritual e diz um caso interessante entre um senhor que teve muitas posses e não se conforma com o desencarne da filha. Né? Desencarnou com um processo de câncer, né? E aí ele não acreditava em nada e tal, até que um belo dia ele resolveu ler um livro que a filha lia sobre espiritismo, né? E aí ele acabou, mas será que existem outras moradas mesmo? Será que existe vida após a morte? Será que minha filha não morreu efetivamente, né? Ela continua vivendo em outra morada, não é? E aí ele tem um sonho, né? Em uma das noites ele tem um sonho onde ele vê, né? Num século passado, lá na Europa, dono de terras, dono de fortunas, ele mandava, né? Ele que fazia, e ele então, assim, fascinado pelas posses, os negócios que ele fazia era para cada vez mais aumentar os seus bens, e ele faz um negócio com a filha que ele tinha na época, um casamento arrumado por posse, e o outro também tinha um casamento que a filha não queria. A filha foi contra, se rebelou, foi toda aquela circunstância, porém, ele manteve, né, a palavra dela ter casado. E aí causou inúmeras consequências, né? E que aí, essas inúmeras consequências, nesse sonho, ele vem entender o porquê do desencarne da filha. E a filha acaba, na vida passada, ela toma veneno e se suicida, tomando veneno, o que acaba comprometendo o aparelho digestivo dela. Aí tem todo um desenlace nessa história, só estou contando pinceladas, porque aí tem a ver com as novas moradas, né? Existem várias moradas, tem também a ver com o tema de hoje, que é o suicídio. Excelente esse capítulo aqui, está no capítulo do livro Muitas Moradas, o livro é Entre Vidas e Destinos, que esses dois livros nós vamos sortear para você daqui a pouco. Aliás, eu não, nós vamos. O André vai sortear. Você pode ligar 20 30 44 61, que o Celso Quinta te atende, 20 30 44 61, ou entrar nas nossas redes sociais, aí, programa Luz do Espiritismo, no Facebook, ou na rádio Nossa FM, no Face também. Deixa lá seu comentário. E no finalzinho do programa, 2 livros para o sorteio para vocês. Serão 2 contemplados hoje no Dia dos Pais. Muito bem. Antes de a gente dar sequência à obra aqui, o livro Memórias de um Suicida, tem pergunta de ouvinte, né? A Carmen Beatriz está perguntando aqui, ó. Agradecer a Carmen Beatriz pela pergunta, né? Para o André aqui, ó. O suicida revisita e revive sua dor. Pergunta ao convidado: como auxiliar e levar esse espírito suicida a entender a reencarnação como processo de evolução, desde estar embasado no amor, na sua mais profunda essência e veracidade? Bom dia, Carmen. Muito obrigado mais uma vez. Você sempre participando de uma forma muito carinhosa. O Carmen, é um processo que não se faz de uma hora para outra, lógico. Como a gente tem observado, e a continuidade do estudo vai nos mostrar isso, há todo um processo de atendimento até que esse espírito ele tenha a condição de entender o seu gesto, de entender a infelicidade, o equívoco do seu gesto, de uma forma equilibrada, e a partir desse entendimento, ele é preparado para identificar que o retorno à vida material é necessária para que ele desenvolva as atividades, que ele passe por determinadas experiências que vão lhe dar, então, o equilíbrio e a continuidade do processo de evolução que ocorre com todos nós. Então, basicamente, o que nós vamos encontrar, o Carmen, nesse livro é a resposta
a sua pergunta. Verdade. Porque todo o processo, ele vai descrever todo o processo que não só ele, mas outros companheiros que viveram a mesma experiência vão passando até o entendimento, até estarem preparados para a reencarnação. Ocorre, em alguns casos, Carmen, nós já citamos aqui, o que nós chamamos da reencarnação que lhe é imposta. Alguns espíritos, eles chegam a uma tal desestruturação psicológica e mental e afeta o perispírito que eles são levados à reencarnação compulsória, para que haja no choque com a matéria, naquele processo. Normalmente são gestações que não chegam até o final, ou são espíritos que vivem pouco tempo, com sérias limitações físicas aqui na Terra, porque eles precisam dessa reestruturação do perispírito para começar um processo de consciência. Então, são as reencarnações compulsórias que nós estudamos nas obras da codificação. Mas o processo, você vai entender na obra, mas é sempre, a gente precisa observar isso a todos os ouvintes, ninguém que escolheu de forma infeliz, pelo desentendimento, por não suportar determinadas experiências, nunca cabe a cada um de nós julgar o porquê e nem considerar que foi uma fraqueza ou uma covardia perante a vida, a escolha de que determinado indivíduo fez da morte voluntária. Cada um sabe como pesa. A vida, as dificuldades, a falta de entendimento, enfim. Mas o que a doutrina espírita nos mostra é que, encarnados, nós podemos colaborar com a oração. Nós podemos colaborar com a oração. E desencarnado, não falta apoio da espiritualidade para cada um. Jesus não abandona nenhuma das suas ovelhas. Muito. E aí nós vamos na sequência da obra aqui, né? Nós estamos estudando aqui o livro Memórias de um Suicida, é o 13º estudo no ar. Os outros 12 estão na nossa plataforma, está no YouTube, está no Facebook, você pode ir lá, desde o início da obra, né? O livro Memórias de um Suicida. Aí continua aqui Camilo, o Espírito Camilo, né, continua. Com efeito, lá estava a indicação necessária intestando a arcada principal, norteando o recém-chegado por auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. A um e outro lado destacavam-se outras em que certas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar do centro, na qual também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Lembramos, hospital é para doentes. Então, todo o processo que vem a seguir na descrição do livro é a maneira que os espíritos encontram, respeitando cada individualidade, respeitando a capacidade de entendimento, a necessidade de determinadas experiências. Nós vamos ver na sequência do livro experiências diferentes para cada um deles, para que eles possam ser tratados, para que eles possam encontrar, então, depois de um período de tratamento no hospital, que eles possam encontrar o reequilíbrio necessário, a consciência necessária do seu gesto e a continuidade da evolução. A proposta é essa. E é interessante a gente observar nessa descrição, Márcio e queridos amigos, tudo muito bem organizado. Eu estou no novo bairro, que é o departamento hospitalar. Eu entrei no hospital. Agora, existem casos e casos. Então, eles foram para o hospital, existe o manicômio, existe o isolamento. Veja, então, esse entendimento é muito interessante para mostrar também o respeito e o conhecimento que aquela equipe tem da necessidade de cada espírito. Eu assim, quando eu leio primeiro, quando eu leio essa obra, eu fico muito entusiasmado. E segundo, a gente vai observando nesses detalhes o cuidado, o carinho, a condição de cada um. E a excelente administração do lado de lá. E aí ele dá continuidade, né? Imenso parque ajardinado surpreendia-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação, padronizando sempre o estilo português clássico. Esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética.
para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das atras regiões, semelhante localidade, não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, formoseando o parque, tanques com repuxos artísticos a esguicharem água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto aves mansas, bando de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre açucenas. Interessante nesse parágrafo, nós fizemos duas observações. Primeiro, como romancista, como escritor, a gente encontra um óbvio desejo dele de mostrar a diferença daquele ambiente para o ambiente em que eles estavam. Sim, o ambiente hostil lá do Vale do Suicida, né? Ele tem essa preocupação. Mas a gente fica pensando, por que dessa estrutura? E ele coloca aqui, não obstante insulsa sem graça, sem sabor. Porque é tudo branco. Vocês já perceberam que aqui ele faz uma descrição de um ambiente em que as coisas são brancas, praticamente clean. sem cores, sem nada. Por quê? O que o branco traz para nós, o ambiente branco traz para nós? Calma. Paz. Que é o que eles precisam naquele momento. Então vejam que chama a atenção esses detalhes, que se a gente faz uma leitura sem a preocupação de estudar, não, isso aqui é uma característica do romancista, de descrever o ambiente e tal, e você passa aquilo como a leitura de um romance. Quer dizer, além dele estar descrevendo a diferença do ambiente, para que a gente possa entender, aqui é um local de tratamento, aqui é um local onde há muito cuidado com aqueles que estão, quando ele descreve, e ele diz, poxa, para nós é meio insosso, não tem cor, não tem... Né, mas é por quê? Como o Mark falou, o branco traz paz, traz calma, traz tranquilidade, traz esperança naquele momento, que é o que eles estão precisando. Então, até a preocupação com as estruturas, são ambientes físicos que fazem parte da experiência deles, desses espíritos. Você vê que falam muito das estruturas português clássico e tal, então não é nada desconhecido. Então, não é um ambiente que me assusta, porque tem uma estrutura arquitetônica que eu desconheço, e traz essa preocupação com a cor. Demonstra que todos os países, né, têm as colônias correcionais e de acordo com o seu estilo arquitetônico também. Sim, com certeza. Por quê? Para não ser um ambiente desconhecido. Você chegar no ambiente, você vê que ele tem, quando ele descreve aqui o início de chegar nesse local, eles têm uma certa preocupação, eu não sei onde eu estou indo, que lugar é esse. Então, isso acontece com a gente aqui. Se eu vou para um lugar desconhecido... De cultura, né? Choque de cultura. Se você chega num lugar que você desconhece totalmente e aquele ambiente é agressivo para você, como é que você vai ficar bem? Então, veja que mesmo a estrutura, toda ela é feita, e aí lembra a pergunta da Carmen, até isso, Carmen, queridos ouvintes, é uma preocupação no atendimento. Tudo isso aqui é tratamento, tudo isso aqui é atendimento, para que eles fiquem calmos, fiquem despreocupados, apesar de ser um lugar que eu desconheço, eu sinto que é um lugar bom. Muito bem. Bom, 9h33, vamos para os nossos informes aí do movimento espírita aqui de Três Rios, da nossa região, com o nosso amigo Celso Tinta, né, do Ligado no Esperanto. É o repórter da espiritualidade. É o repórter da espiritualidade. Nossa, mas aí, longe disso ainda, né? Falta muito. Bom, então vamos nós, né? Então, as atividades desta semana, começando no dia de hoje, né, domingo, dia 13 de agosto, às 10 horas, a Escola de Evangelização Espírita Assir Faria, lá no posto espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira, né? Então, a partir das 10 horas, a Escola de Evangelização Espírita Assir Faria. Às 18 horas, nós temos o culto do Evangelho no Lar, online, pelo Instagram. É só você adentrar a sala. Entrou o Instagram, Jeff90 lá no topo da página, e aí você vai poder participar do culto do Evangelho, aí com a Catarina, Michele Rummel, e com a Graça Lazzarini. A partir na segunda-feira, dia 14, às 19h30, pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema Tente Outra Vez, com a palestrante Marlene Ramos. Então, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica ali próximo, lá na Vila Isabel,
aí próximo ao Colégio Valmir Peçanha, né? Então, condomínio, como é? Vila Nova, né, Marquinhos? Entre o Vila Nova e o Valmir Peçanha. Isso aí. Só que você entra ali, quem vem pela parte de Solano, tem o Vila Nova ali, você vai descer na Popular Velha. Quem vem também pelo Valmir Peçanha, dobra à direita e vai pegar ali, tem a Rua do Seve, aí fica fácil, na Rua do Seve, do Coleginho, e aí você vai estar entre a Popular Velha e o Vila Nova, que é aqueles apartamentos da Vila Isabel ali. Perfeito. Dado as devidas referências, continuaremos aqui. Também no mesmo horário, às 19h30, nós temos aí pelo grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, que está completando 60 anos, né? Então, um trabalho belíssimo. Parabéns àquela turma. Está aí no 60º mês espírita, e nessa segunda-feira, né, dia 14, o tema é a evangelização, a apresentação da evangelização. Então, a apresentação livre aí da evangelização espírita aí no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. Às 20 horas, nesse mesmo dia, temos lá no Centro Espírita Francisco de Assis. Desculpa, o Rogério Cláudio fica aqui no centro, no coração da cidade de Três Rios, aqui, próximo ali, Praça dos Peixinhos. Barão, 200 metros. Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, ali, próximo à Praça dos Peixinhos. Pertinho, não tem erro. O Centro Espírita Francisco de Assis, às 20 horas, com o tema Autodescobrimento, uma busca interior. E o palestrante dessa vez é o Carlos Odilon, lá de Além Paraíba, né? Carlos Odilon, da Casa Espírita Cristã, né? Então, Carlos Odilon, com o tema Autodescobrimento, uma busca interior. O Centro Espírita Francisco de Assis, aqui próximo à Rodoviária Nova, né? Conhecido como a Rodoviária Nova, né? Ali na Rua do Contorno, né? Então, às 20 horas. Na terça-feira, dia 15, às 19h30, lá pelo Grupo Espírita Amor e Caridade, o GEAC, lá em Levi Gasparian, o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nessa semana, com o capítulo 25, Tende Calma, e o expositor vai ser o Marco Aurélio, nosso querido Marco Aurélio. Então, estudando aí o capítulo 25, Tende Calma. No mesmo horário, às 19h30, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira, né? Aqui em Três Rios, estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e dessa vez é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, com os itens 1, 2, 3 e 4, e o expositor aqui vai ser o Barreto. Então, itens 1, 2, 3 e 4. Na quarta-feira, dia 16, às 19h30, pelo Grupo Espírita Fé e Esperança, aqui no centro, tema estudando o Livro dos Espíritos, né, as questões 476 a 480. Então, com a Angelina Mondres, nossa querida Angelina Mondres. Lembrando que o estudo é sempre presencial, também sendo transmitido aí pela Rádio Brasil Espírita e as devidas plataformas, né, digitais. E às sextas-feiras, lembrando que às sextas-feiras nós temos às 19h30, também aqui no Grupo Espírita Fé e Esperança, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aos sábados, às 15 horas, nós temos a Escola de Evangelização Espírita Maria Eiras Faria, ali pelo Lar Manuel Pessoa de Campos, e às 19 horas, a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, no Salão do Jeff. Lembrando que nesse sábado, dia 19, não haverá o estudo na Mocidade Espírita, mas assim, né, a presença aí do nosso querido Jorge Elahá, às 18h30. 18h30, gente, não é 19h30, não. Sábado, Jorge Elahá, às 18h30, com temas bem-aventuranças. Então, às 18h30, ali no Salão do Grupo Espírita Fé e Esperança, tá bom? Então, dia 19, Jorge Elahá. E lembrando que no dia 20 nós estaremos abrindo aí o estudo da Revista Espírita pelo Google Meet. E se você estiver interessado em participar, é só entrar em contato aí com a Sinara
na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Ou entrar em contato pelo telefone 2252-0230. Então, dado aí os devidos recados, é com você, Márcio. Grato, Celso. Dando continuidade à obra, Memórias de um Suicida, ele coloca, né, ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré ou o Hospital Matriz não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o sudário nível que tudo aquilo envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. É muito engraçado. Eu acho essa descrição, essa opinião que ele dá, muito engraçado. Porque, assim, alguém que foi atendido, né, e passou um tempo e depois teve essa capacidade de descrever toda essa obra belíssima, né, que teve também a ajuda de outros espíritos, e ele coloca a opinião dele. Poxa, acho que se isso aqui fosse colorido seria melhor. Né? Ele falou a opinião dele, e nós sabemos que existe um porquê dessa estrutura. O exemplo está anterior, quando ele diz que ali no Hospital Matriz, no Maria de Nazaré, você não tem cercas, barreiras, mas você tem no manicômio e no isolamento. O próprio nome já diz por quê. Os espíritos estão numa situação muito mais infeliz e você precisa, para tratá-los, você precisa cercear a sua condição de movimentar, de sair, de fugir, nesse sentido. Mas aqui eu acho muito, muito engraçado isso. Ele mostra, acho certeza, mostra a sua condição espiritual. Né? André Luiz, muitas das vezes, mostra a condição espiritual dele ainda. Muito distante daqueles orientadores, de todos aqueles que ele segue em missão. Né? Normalmente você não vê André Luiz, ele chefiando missão nenhuma, ele vai com alguém, porque está todo um processo de aprendizado. Sim, e a gente quando pensa assim, não, André Luiz, o espírito... Não. André Luiz, o bicho pegou para ele também. Né? A gente observa isso, a gente às vezes não tem esse entendimento. E ele aqui também, Camilo, a gente olha, dando uma opinião. Ele chegou como santo, né? Mas chegou como santo, não é um espírito ninguém equilibrado. Ninguém chegará. Poucos chegam. E aí é muito engraçado quando diz, isso aqui se fosse colorido era melhor. Acho que seria melhor se fosse colorido. Aí ele continua, fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria, grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem-se Romeu e Alceste. Receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância, incumbidos, até então da nossa guarda, e amparando-nos bondosamente, conduziram-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas, com caixilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se e a indicação dos enfermeiros, 10 à direita, 10 à esquerda, cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque. Sabe o que me chama a atenção aqui? E eu fiquei pensando muito, por que isso? Ele diz que eles são levados para uma estrutura que você tem portas largas e envidraçadas, então, e que deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Eu fiquei pensando, por que isso? Fiquei pensando mesmo. Eu ia até buscar um pouco mais de informação, mas a gente pensa assim, eles iam se perceber a todos doentes. Eu ia perceber o seguinte, não fui só eu que cometi esse equívoco. Não sou só eu que estou assim. E essa condição, ela também permite uma interação. Quando você está com pessoas que sofrem, e eu passo por uma experiência, você passa e tal, a gente conversa, a gente sente, a sua experiência é aprendizado para mim, a minha experiência é aprendizado para você. A gente troca a dor, e aí a gente não se percebe sozinho. Aquela história assim, só por que Deus me escolheu para esse sofrimento? Aí quando eu olho que existem outras pessoas sofrendo mais do que eu
Isso é uma forma de tratar que vai diretamente combater o nosso egoísmo, essa capacidade que nós temos de nos achar perseguidos, sofredores, sabe? Eu sou o pior do mundo, Deus não me ama. Aí eu olho para o lado e vejo pessoas com muito mais sofrimentos do que eu, com muito mais dor do que eu. Isso deveria nos ensinar a humildade e o entendimento das nossas experiências. Então, eu achei assim, muito interessante, mais uma vez, um belíssimo exemplo do cuidado que se tem, em vez de isolar, que aí você, na solidão, você fica, sente abandonado, é pior, né? É muito pior. Ali não. Eu vou estar numa estrutura, são 10 em cada leite, então eu não estou sozinho no quarto, mas também vou ver outros que estão também no processo de aprendizado que eu estou. Não, e pelo fato que já foi colocado, né? Você está num ambiente, entre aspas, estranho, né? Um ambiente estranho, né? Que você ainda não tem conhecimento, né? Então, quer dizer, tem que ter todo um preparo, né? Sim, todo um muito, preparo. muito interessante. Muito legal. 9h45, última chamada dos dois livrados. Chamada do livro. Márcio está lembrando, ele tem que chamar o livro. Vamos lá. Para viver o eterno desafio. O Espírito Rosália Machado, pelo médium Lizarbe Gomes. Nós demos uma palhinha desse livro. E o outro livro, a Psicografia de Eliana Machado Coelho, por Shélida Espírito Diverso, Entre Vidas e Destinos. Diversos contos que tem aqui. Um deles eu já falei, de uma das passagens, um dos capítulos do livro, não é? Sobre muitas moradas, né? Falando um pouquinho também do suicídio e etc. Então, são 2 livraços para você no Dia dos Pais. Você pode ligar 20 30 44 61, ou, como a turma prefere mais, nosso Facebook, programa Luz do Espiritismo, e também da rádio Nossa FM, e você vai estar concorrendo esses 2 livraços que o André vai sortear para você daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos. Muito bem, estamos quase chegando no finalzinho, vamos ler o último trecho aqui, inclusive falar de pai. Hoje é Dia dos Pais, coincidência não existe, né? Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, reconfortante em pratos tão alvos quanto os lençóis. E cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Fato singular, enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças, às reuniões em família, à mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai à cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturavam no alimento reconfortador. Veja que interessante essa descrição que ele faz primeiro, né? Porque muitas das vezes a gente brinca aqui, poxa, chegar na espiritualidade só vai ter caldo, a gente brinca isso, e ele fala que cada um vai sentir um sabor daquilo que você gosta. Olha, de novo, cuidado de algo que lhe faz bem. Né? Não é uma coisa intragável, não é uma coisa sem sabor, não, um sabor daquilo que te reconforta. E nós temos uma memória, uma das formas de movimentar a nossa memória é o sabor, é o cheiro. Né? Isso tudo está envolvido em diversas experiências que nós temos. E aí ele vem e descreve as relações em família. E nós recordamos, então, da questão do Livro dos Espíritos, quando ele fala de laços de família. Os laços de família se constroem justamente nessas relações. Vivemos dificuldades no trato daqueles que estão conosco na família, onde nós exercitamos a construção dos laços espirituais. Então é muito bonito esse trecho, é muito bonito, onde eles utilizam de uma capacidade da memória, que todos nós temos, a memória do espírito, questão 150b do Livro dos Espíritos, nos diz isso, nós só levamos a lembrança faz parte da memória, e aí eles nos dão um elemento, dá ao espírito um elemento para a alimentação, que reconforta, mas aquele alimento não tem um sabor. O sabor é aquele que mais lhe aproxima da experiência que lhe faz bem. Uhum. Né? O que te traz? Te traz o atendimento paterno lá, a família, a mãe, aquele alimento do dia a dia, do domingo. Até hoje, eu tenho uma memória
muito feliz que, da época em que lá em casa, com meus pais, o domingo era o domingo da macarronada e da carne assada. Carne assada depois, que o que sobrava a gente levava com pão para merenda no colégio depois. Isso é uma memória que permanece. Então, provavelmente, se eu chegar numa situação como essa lá, o caldo que eu vou absorver vai me lembrar dessa carne assada e da macarronada, porque era quando a gente sentava à mesa, estava com os pais, vai lembrar da mãe, vai lembrar... Então, vejam que cuidado, que carinho, gente, que carinho com aqueles espíritos. Numa situação muito de desestruturação, muito infeliz, de muita dor, de muito sofrimento, você tem esse momento reconfortante. E mostrando para nós como é importante a construção dos laços de família. Por isso que a doutrina espírita fala tanto sobre família, nós temos lá no Evangelho sobre isso. E a missão dos pais na Terra. Olha, a Carmen Beatriz mandou aqui, agradeço a explanação do convidado de forma tão minuciosa e abrangente, agrega novos conhecimentos, trazendo exemplos e experiências que serão de grande valia no estudo da doutrina espírita. O programa está excelente, obrigado, grato, Carmen Beatriz. Eu quero saber o dia que ela vai vir aqui, ela está marcando, ela está adiando essa data, está adiando. Eu soube que ela está se preparando. Notícias chegaram que ela está se preparando. Não, ela está se preparando e ela está mais e aí eu vou estar sentado do outro lado e vou fazer pergunta também. É isso. André, agradecer de coração, parabéns pelo dia de hoje. Suas considerações finais. Se Deus quiser, mês que vem voltaremos à Memória de um Suicida. Junto, essa obra é belíssima. E aí eu vou deixar uma tarefa de casa para todos. A partir do próximo parágrafo, quero que vocês descubram, principalmente aos nerds como eu, um exemplo que ele vai descrever aqui, que nós encontramos nos filmes do Harry Potter. Vai ganhar um grande abraço, um beijo, uma oração. Quem chegar na semana que vem, olha, está aqui, ó. Mês que vem, quem for semana, mês que vem está aqui, ó. Harry Potter eu encontrei aqui. Nós vamos encontrar Harry Potter nessa obra também, rapaz. Dos trechos. Nós agradecemos a sua participação mais uma vez, né? E agora as considerações finais do nosso amigo Celso Tinta. Opa, então nós agradecer a presença de todos, a participação. Desejando a todos um feliz Dia dos Pais, né, a todos os papais, e desejar aí um bom começo de semana, né, uma bela semana para todos. Lembrando que nós devemos encaminhar os nossos filhos para a evangelização espírita. Não, nós aqui, doutrina espírita, encaminhe seus filhos para a evangelização. E você que é de outro segmento religioso, também faça a mesma coisa. Encaminhe seus filhos para casa, né, para o estudo, né, para a evangelização. Bom, é isso aí. Nós só temos que agradecer a oportunidade de estarmos encarnados e a vida continua. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa à Luz do Espiritismo. Agradecemos aí, Celso Tinta. Lembrar que semana que vem teremos a presença do Sidônio Nunes com temas misericordiosos, no dia 20 de agosto, e no dia 27 de agosto, a presença do Manon Fonseca, Pedra Rejeitada, último domingo do mês. Agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui nessa sala de aula. Nós também meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, provavelmente aí a primeira encarnação dentro dessa sala de aula. Um feliz Dia dos Pais. Daqui a pouco eu estou com meu pai e vamos juntos, né, nessa manhã de domingo. Mais uma vez, Marquinhos, feliz Dia dos Pais e encerrando o programa, mais uma vez, um bom domingo. É isso aí. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. E mandar um abraço especial para o meu pai, que além de ser Dia dos Pais, não é? Ele também faz aniversário hoje. Faz aniversário. Então você tem que levar 2 presentes, viu? 2 presentes. Vira e dá seus pulos, 2 presentes. Ou seja, ele hoje, né? Coisa boa. Comemoração dupla. Esse que é pelo Dia dos Pais, esse que é pelo Dia do aniversário. Almoço dos pais e de tarde o bolinho de aniversário. Ou seja, aniversário e Dia dos Pais. Meu grande pai. Isso que eu chamo de planejamento reencarnatório. Realmente. Fazendo, se não falha a memória, ele tem que ter 4 anos. Então, Deus pescando, Deus pescador, 3 isso. Bom, o André fez os sorteios, né? A Maria Helena Paz ganhou o livro Viver
o eterno amor. Maria Helena Paes, parabéns. Tem bastante tempo que ela não ganhava, né? Um dia ela reclamou, né? Parou de reclamar, ganhou, tá vendo? Poxa vida. Não ganhava mais. Então, eu sorteio aqui. E a Ana Lúcia Martins, você conhece o seu? Ana Lúcia Martins. A Lucinha ganhou o livro Entre Vidas e Destinos. Tá? Vai poder retirar o livro a partir de terça-feira na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Tá aí o sorteio feito pelo André. Bom, são 9h53, pulando o digital agora para 9h54. Agradecer a todos vocês que colaboraram, participaram aqui do programa. São dois. A gente olha o relógio. 55 e outra 54. Tem a diferençazinha aí pequena aí de um para o outro. Um minuto cravado. Um minuto cravado, né? Bom, quem não ganhou o prêmio material, como a Maria Helena Paes e a Lucinha, ganharam o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos. Tenham todos um bom domingo, um feliz Dia dos Pais para todos vocês. E até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.